Olá, o podcast Metabase na Cidade está começando agora. Muito obrigado a você que nos acompanha. Já deu o seu like aí? Faça isso, dá aquela força pra gente. Olha, se inscreva no nosso canal no YouTube, vá lá no sininho, ative. Você vai ser notificado assim que a gente entrar com um conteúdo novo, inédito como esse, que a gente começa a exibir a partir de agora. Olha, hoje nós temos um convidado muito especial. Vou mostrar para vocês o nosso convidado, né? Toda semana a gente traz alguém aqui para discutir a cidade, discutir a sociedade como um todo. Por quê? Porque a gente está, no fundo, mostrando também a relevância e a importância do Sindicato Metabase, não só para a categoria a qual o sindicato representa, mas para a cidade como um todo. E hoje, olha, não é por nada não, viu? Vai valer a pena você ficar acompanhando aí do início de agora até o final do podcast. Sabe por quê? Nós vamos receber o Rodrigo Margon, superintendente municipal de água e esgoto de Catalão. E claro, Rodrigo Margon não está sozinho comigo para fazer esse podcast, não. Vamos lá então? É o Metabase na Cidade pela TV Metabase, o canal do trabalhador. Vamos juntos! E aqui então os nossos convidados para mais essa edição do nosso podcast, e convidados bem especiais, com certeza mais uma edição muito importante do podcast Metabase na Cidade. Está aqui o presidente Diego Hilário, está aqui o diretor, o Danilo Metabase, e o nosso convidado, Rodrigo Margon, superintendente municipal de água e esgoto de Catalão. Sejam todos bem-vindos, tudo bem, Diego? Tudo bem, Návio, né? Todo mundo que nos acompanha. Obrigado, Rodrigo, pela presença, né? Importante mais falar sobre água, esgoto, né? Isso é muito importante. É isso mesmo, mais um convidado que eleva ainda mais o nível desse podcast, hein, Danilo? Com certeza. Então, mandar um abraço para todos que vão estar nos assistindo e agradecer o Rodrigo aqui, que a gente, como se diz, mandou um WhatsApp, ele estava à disposição aí, falar de coisas importantes, que quando a gente fala de água, a gente fala do presente e do futuro. Além disso, a gente pode inserir também que água é um jargão meio antigo, né? Que a água é vida, mas você que vive essa realidade no dia a dia, muito importante tê-lo aqui e a gente conversar não só para os associados Metabase, mas para Catalão como um todo. Seja bem-vindo, Rodrigo. Muito obrigado, Návio. Obrigado, Diego. E obrigado, Danilo. O convite foi de última hora, mas como eu sempre digo, quando eu tenho a oportunidade de falar ao microfone da rádio ou qualquer outro programa, sou funcionário público, estou aqui para servir ao público e nada melhor do que usar esse canal. A amplitude que tem o Sindicato Metabase hoje é incrível. Danilo me falava em off, hoje atinge 90, a maior adesão do Brasil, né? Então, que é isso, eu estou aqui para responder qualquer pergunta e estar em contato com a população. E água realmente é vida, é um jargão antigo, mas nunca vai cair em desuso, né? Sem comida a gente consegue viver até uns 10 dias sem. Sem água em 3 dias, qualquer pessoa ou animal do planeta... Não, animal não, tem alguns que vivem muito tempo sem água. Mas qualquer ser humano está sem vida. Então a gente tem que se preocupar e muito com esse bem inestimável. Diego, para a gente começar, a importância de ter e de receber um convidado como o Rodrigo Margon para a gente tratar de um assunto que às vezes as pessoas imaginam, mas esse podcast, às vezes tem gente que pode imaginar que é pelo fato de ser feito pelo Sindicato Metabase, tem esse viés muito voltado para essa questão trabalhista, que é importante, né? Isso é trabalhado aqui. Mas para falar sobre água, saneamento, é importante também é a proposta nossa, né? Ampliar a discussão, chegar cada vez mais longe. Com certeza, Návio. Como o superintendente disse, a água é vida, vai continuar sendo, né, enquanto a gente existir. E para o trabalhador, porque às vezes, né, pessoal, isso é que nós queremos aqui, essa ferramenta, o podcast é uma ferramenta de informação para o trabalhador, sabe, superintendente? Para se informar mesmo, né? Detalhes, para a sociedade como um todo, né? É muito importante ele entender como funciona, porque você pode nos ajudar melhor cada vez que é investido, e aqui essa ferramenta, a gente fazer o trabalhador entender e consequentemente a sociedade que todo investimento feito em água, em esgoto, ele melhora a vida e economiza inclusive dinheiro público lá na saúde, né? Sem dúvida, a gente tem estatísticas que dizem que a cada R$1 investido em saneamento básico, 7 são economizados em saúde. Nossa. Quando você tem saneamento básico, e não falo só água e esgoto, você diminui a mortalidade infantil, você diminui o absenteísmo no trabalho, você diminui as doenças crônicas, você desafoga o sistema de saúde como um todo, de Catalão e no Brasil. Mesmo que Catalão tenha um sistema muito além da média nacional, você está ali, doenças do dia a dia. A pessoa pode pegar um bicho de pé
e ter que ficar sem trabalhar ou ter que ir ao médico porque da tem um esgoto escorrendo na porta da sua casa. A gente muitas vezes não para perceber isso, mas são estatísticas verdadeiras. E muito se diz, uma frase igual o jargão de água é vida, uma frase também que vocês já ouviram, tenho certeza, que político não preocupa com esgoto porque fica enterrado debaixo da terra, né? Isso é verdade? Mas, não posso perder o aqui não posso perder a deixa. Aqui não, graças a Deus. O prefeito é médico, entende dessas coisas. Concordo contigo também. Investimos e muito, porque a gente sabe que tem um retorno lá na frente. A gente não quer só inaugurar a obra, a gente quer trazer desenvolvimento para essa cidade. Bom, o Sindicato Metabase está com esse propósito, está com esse desafio de levar para a sociedade até mais conhecimento, através dos convidados que a gente traz aqui para discutir sobre assuntos diversos. E hoje, esse assunto, né, água, saneamento, esgoto. E a gente tem visto a transformação que passou o Sindicato Metabase ao longo desses últimos 10 anos. O Diego é parte integrante nisso e eu te falo, Danilo, né, o desafio que foi colocar o Metabase nesse patamar que está. E o que você acha, como é que é feito isso para uma superintendência do tamanho do porte da SAI, que todo mundo depende dela, inclusive os trabalhadores que são associados do Metabase, né? Com certeza, né, Nava? A gente fala isso. Hoje o sindicato ele tem as atuações, a gente sabe através de negociações, mas a preocupação, e ela também, o sindicato hoje, ele trata e tem relevância dentro da sociedade. Então, a hora que o Rodrigo chegou aqui, eu estava até pensando, eu lembro quando eu era mais novo, a gente falava assim, nossa, falava assim, vinha água branca na torneira, água suja, hoje a gente não se vê mais isso. Então, a gente tem que ser sincero, além de não faltar água, a qualidade da água que vem, eu não sou analista para falar isso, mas eu lembro quando eu morava em casa com a minha mãe, ixi, a água na torneira tá suja. Tá branca demais. Não, hoje, viu, Rodrigo, eu vou falar para vocês. Aquele cloro, eu lembro disso que você também. Excesso de cloro, né? Isso. Hoje não. Hoje... E aí, aquilo que foi, claro, a tecnologia foi evoluindo e tudo. Investiu. Não só a tecnologia evoluiu, mas os controles ficaram mais estritos, né? A gente é fiscalizado constantemente pela vigilância sanitária. Então a SAI, de hora em hora, ela capta a água que que a gente trata e faz uma série de análises, hora em hora do ano inteiro, gente. Não estou falando de dias úteis, não. Os 365 dias do ano, 24 horas por dia, de hora em hora, nós captamos e fazemos análises químicas no nosso laboratório para ver se está dentro do padrão de saúde exigido pela Organização Mundial de Saúde. Então, claro, a tecnologia nos ajuda, um investimento responsável, porque para a gente fazer essas análises você teve que comprar materiais de laboratório, uma série de equipamentos que custam caro, né? Então, graças a Deus, a gente pode garantir que vocês recebem em casa água da mais alta qualidade. Ontem mesmo eu estava falando com um amigo, Catalão, eu lhes asseguro, isso aqui vai ficar gravado, é uma responsabilidade, né? Você pode beber água diretamente da torneira, você não precisa de filtro. Quem já teve oportunidade de viajar para o exterior sabe que na Europa e nos Estados Unidos as pessoas bebem água direto da torneira. Esse filtro de barro nosso, se você tem, ótimo, mantenha-o, mas não é necessário. Eu bebo água direto da torneira e não acontece nada, graças a Deus. Claro que tem que ter um investimento local, tem que limpar a caixa d'água com frequência, tem que ver se não tem vazamento na sua tubulação. Só garante a água que chega na casa. Exatamente. Da casa para dentro. Aí é contigo. Mas se você tiver com tudo certinho dentro da sua casa, eu lhe garanto que você pode beber água diretamente de torneira. E na verdade, muitas vezes é melhor até que a água mineral, porque a gente tem flúor e clor, que é bom para dentição, principalmente das crianças. É verdade. Navo, mas eu queria aproveitar, você que é o entrevistador, mas Não, nós estamos aqui para bater o papo. Eu não posso, assim, aqui eu represento a categoria. Claro. E, assim, é uma coisa que a categoria quer perguntar, e não só a categoria, mas a sociedade. Né? Porque também não ficar só, assim, vou te apertar um pouquinho com todo respeito. Estou à disposição. Por que aquelas bombas dão tanta manutenção e não tem um gerador? Isso é uma coisa bacana, porque os trabalhadores, quando o cara chega às 8 horas da noite, que trabalha de 7 a 7, e às vezes a caixa d'água dele tá vazia. Aí vê lá um anúncio da manutenção e tal. Tem essa possibilidade, e a gente vê tanto falar também. Eu queria que, na verdade, assim, que o senhor esclarecesse. Pode ter gerador? Não pode? Tem? Não tem? Olha, talvez em algum sistema com outra complexidade diferente da de Catalão, pode ser possível. Na nossa, eu lhe garanto também, isso vai ficar gravado, é totalmente descartado. Deixa eu explicar por quê. O Adib até usa um exemplo muito bom. Quando foi ter o show do Luan Santana em Catalão, um show de 2 horas de duração, o gerador do show era uma carreta.
A SAI, a conta de energia dela passa de R$1 milhão por mês. Isso é importante. Nós temos 4 pontos que necessitariam de gerador. Cada gerador desse tem que ser feito sob medida. Eu estou falando com propriedade que eu já orcei tudo. Isso há uns 4 anos era mais de R$5 milhões isso custaria. Então a gente teria que colocar um gerador na captação Pari, que é onde capta. Ele jogaria água para captação Samambaia. Hoje não é mais captação, para elevatório de Samambaia. Depois para intermediária, depois teria que ter outro gerador na ETA. A gente precisaria de 4 geradores do tamanho de uma casa, mais ou menos, que geram uma manutenção altíssima. Mesmo se ele não for usado, você tem que ligá-lo. E lhes pergunto, o que tem do lado de um gerador, normalmente, gente? Tanque de óleo diesel. Como que eu vou colocar um tanque de óleo diesel água, né? Do lado do provimento de água da cidade de Catalão? Eu acho que eu nem conseguiria liberação ambiental, para falar a verdade. Mas se por acaso conseguisse, eu seria totalmente responsável. Porque num caso de um vazamento, eu não deixaria Catalão sem água por 12 horas ou 24 horas. Eu deixaria meses sem água. Fora o dano ambiental. Então, pessoal, infelizmente, para nós é totalmente inviável. Financeiramente, ambientalmente, logisticamente é totalmente inviável. Se a nossa água fosse por gravidade... Desculpa, estou afastando o microfone aqui. Se a nossa água fosse por gravidade e a gente precisasse colocar só um gerador na ETA, é outra história. Mas no nosso caso é totalmente inviável. E lembrando, gente, esses 5 milhões que eram há 4 anos, hoje deve ser 10... A gente pode investir em outras coisas. A gente pode investir em mais reservatórios, em redes de esgoto. Quem tem que investir em energia é Equatorial. A SAI investe em água, redes de transmissão de água e captação de esgoto. Quem tem que investir em energia é Equatorial. Não tem sentido a gente fazer investimento onde eles estão falhando. Agora, Rodrigo, como é que você vê agora um tipo de narrativa ou até mesmo uma retórica que se é utilizada, e algumas são muito fáceis. Oportunista, né? Essa é a sua conta, mas muito palatáveis. E esse tipo de confronto, por exemplo, não é o caso de ir realmente para esse embate dessa discussão, para colocar dessa forma clara, como você está colocando aqui. Dessa maneira você me convenceu. Ótimo. E muita gente não sabia disso. Não, mas aí que é a importância do podcast, a relevância aqui. Ó. Mas, na verdade, eu tive a oportunidade já de dar uma resposta parecida com essa várias vezes, mas há pessoas que, mesmo que te ouçam, eles agem, vamos dizer, de má fé. Mas não escutam. E não escutam. E realmente, toda vez falta energia, 5 minutos em que está lá, alguém levanta essa bola. A gente tem gerador na casa da gente para quando falta energia? Não tem. Porque a SAI vai ter. Vou fazer um investimento milionário, totalmente irracional. Mesmo se a SAI, juro para vocês, se a SAI tivesse dinheiro sobrando, que não é o caso, não teria sentido fazer esse investimento. Não, mas esses números que o senhor colocou, eu concordo plenamente. Esses números me mostram muito inviável você investir 10 milhões num gerador. Mas não é nem o dinheiro, é a questão ambiental. Ambiental, perigoso. Se vazar óleo lá na... Eu não conheço nenhuma... E olha que eu já pesquisei, Essa já era a conversei pergunta, com porque eu lembro de ter um comparativo aqui com Uberlândia na questão da qualidade da água. Mas aí eu ia chegar nesse ponto, falar, e tem algum local, que eu gosto muito disso, do exemplo, porque aí fica claro, não, tal lugar funciona, ok. Então, e aí, claro, tem que ter toda uma estrutura parecida ou similar, né? Não existe, então? Não, eu não conheço nenhuma cidade, pelo menos de porte no Brasil, que utilize geradores para movimentar suas turbinas. Seria até importante as pessoas verem. Quando a gente fala de motor, gente, são motores gigantescos que foram ligados 24 horas por dia, fazem um barulho terrível. Você mover isso com óleo diesel, como se a gente estivesse movendo um motor de barco, gente, não, é totalmente inconcebível. Eu acho que você gasta um tanque por dia. Não, eu na época, eu acho que eram 900 litros de diesel por hora. Eu lembro que eles orçaram pra gente. Mas, superintendente, importante, assim, acho que aí vai uma crítica construtiva na SAI, da comunicação da SAI, mostrar isso pro povo. Não, mas a gente tenta. Mostra um vídeo desse motorzão desse tamanho, eu não tenho nem ideia. O que você está falando é um motor gigante. Não, vale como a dica. Porque assim, o trabalhador, assim, ele entende, porque ele está lá, trabalha com motores, com a empresa, então ele sabe que isso aqui não é viável, então acho que melhoraria bastante. Né? Mas quem está nos ouvindo, nos acompanhe nas redes sociais, é sai.catalão, tanto no Instagram quanto no Facebook. Lá a gente tenta informar da melhor maneira possível. Sou o primeiro a admitir que não é perfeito, né? O que acontece no nosso trabalho, muitas vezes a gente é pego de surpresa, a gente não consegue se planejar para uma falta de energia. Quando acontece, a gente tem que trabalhar, correr atrás. É né? aquilo que você falou, é a questão da equatorial. Né? Exato. Então, mas nos acompanhe nas redes sociais, a gente passa o máximo de informação possível
e vamos tentar melhorar cada dia isso. Porque hoje o papel da SAI, ela faz. Se não faltar energia, a água não vai faltar. Não falta. É muito esporádico. O que está no alcance dela... Para mim continuar no seu lugar de entrevistado hoje, também é outra pergunta. São duas, essa instigante. E essa outra. Não, mas é que o povo, é que o trabalhador faz, de verdade. Superintendente, tem como o senhor nos explicar como é que é feito o cálculo assim, do preço da água? Assim, é baseado em quê? Bom, vamos ver. Assim, genericamente, claro, para o trabalhador que não está nos ouvindo, porque isso impacta aqui no bolso dele todo mês, sociedade. né? O trabalhador da sociedade. Isso impacta todo mês. Como é que funciona? Pode subir, a SAI dá uma canetada e sobe? Não, tem que ser a cana? Não, os aumentos na tarifa de água são feitos mediante decreto do prefeito Adibelias. A gente tem como política aumentar uma vez só ao ano, desde que eu entrei, já faz 5 anos, foi só uma por ano. Inclusive no período da pandemia, a gente até estendeu, ao invés de ser sempre em janeiro, o que eu costumo fazer, a gente esperou 1 ano e meio para ter aumento de tarifa, ficamos 6 meses sem cortar, entendendo a situação que as pessoas estavam falando. Esse é como determinar a tarifa. E nós temos com política, nós, o prefeito Adib, temos com política sempre praticar uma tarifa inferior à da Saneago. Então já chegou a ser 30% inferior à da Saneago. Aí sim, vou te dizer outra coisa, tá? Eu não sabia dessa informação, sabia, né? Porque se é menor que a Saneago... É menor que a da Saneago. Isso, desde quando a SAI assumiu, era uma das propostas, né? Fazer esse só que aí as pessoas... comparativo, quando a SAI assumiu, eu tava nascendo, eu não lembro disso. Nós tem que refazer. Só que aí as pessoas têm que... Aí alguém vai pegar a conta dele em Goiandira e fala, não, mas não é mais... Pera aí, gente. Porque Catalão tem a água e tem o esgoto. É diferente. Então aí, vamos supor, você consome 10 mil litros por mês. Você vai pagar em Catalão a água e o esgoto onde tem esgoto. Em Goiandira você vai pagar só a água. Não, então, o talão provavelmente vai ser mais barato em Goiandira, porque lá não tem esgoto, aqui tem esgoto. Mas outra coisa que a gente tem que salientar, a tarifa de esgoto da SAI é 80% da de água, enquanto a Saneago pratica 100% da de água. Então é outro diferencial. A questão do valor... Para mim é cara as duas, só para ficar registrado também. Quando ele fez essa pergunta, esse percentual ele é baseado em... O percentual de 80%? Não, o percentual de aumento. A gente se baseia muito no aumento da energia. O aumento da energia é o que mais nos impacta. Igual eu disse, a conta nossa passa de R$1 milhão por mês, ou seja, 25%, 30% do orçamento da SAI mensal é para pagar energia. Então a gente faz um cálculo baseado muito na conta de energia e em alguns outros itens que nos impactam mais, que é contrato de locação de maquinário, de caminhões, compra de tubos. A gente vê tudo que aumentou no ano passado, isso baseado em nota fiscal, não é achismo nem nada, e fazemos uma média e estabelecemos. Costuma ser, nos últimos anos, né, vocês sabem que os preços explodiram, mesmo assim os aumentos ficaram entre 8% e 11% ao ano. A relevância e a importância desse podcast é o quê? A informação que a gente traz aqui, que a gente divide isso com a comunidade, não só com os trabalhadores, os associados do Sindicato Metabase. A SAI, seguramente, nesse ano até agora, estamos no meio do ano, foi o que teve mais polêmica, hein, Rodrigo? Esse ano... A SAI sempre tem polêmica, desde que eu entrei. Né? Mas em relação... Eu falei há pouco sobre narrativas, você como superintendente, como é que você viu isso? Uma proposta que foi feita de concessão, mas que foi vendida como venda. A ideia e a narrativa, você como presidente, como lidar com tudo isso? Olha, isso eu lido com naturalidade, igual eu disse, sou funcionário público, estou aqui para apanhar e falar a verdade. 5 anos como superintendente da SAI. Mais longevo. O Fernando olhou ele em trechos diferentes, ele somou mais tempo que eu. Mas já criei uma casca, então estou acostumado a esse tipo de crítica, não que eu não me preocupe muito, tento dar satisfação, mas eu sei que também tem pessoas que agem de má fé, igual eu disse no começo. Em momento algum você falou em venda da SAI, você falou em concessão. Concessão basicamente é você ceder, é uma privatização, grosso modo, assim. Nem privatização. É igual, vou pegar como exemplo, o exemplo que eu sempre pegava quando eu ia na rádio à época. A BR-050 aqui na nossa frente. Ela não é da concessionária Eco 050. Ela foi concedida por um período de tempo, que eu não sei se é 15, 20 ou 25 anos, nos quais ela cobra o pedágio e ela tem que fazer os investimentos necessários. Isso era o que ocorreria com a SAI. A SAI seria passada para alguém na iniciativa privada, mediante processo público de licitação. Quem oferecesse mais levaria. E durante um período de tempo, 15, 20, 25 anos, ela faria os investimentos necessários para a gente universalizar água e esgoto, fazer todas as melhorias na rede e cobraria a tarifa por isso. Passados esses 20 anos, voltaria para o controle da população catalana tranquilamente. É isso.
Posso fazer mais uma pergunta? Não, vou Sim. O próximo eu já vou Você vai tá perder fora, sua né? vaga, viu? Eu não queria falar, não, mas. O Thiago tá perdendo pro Pedrão a foto. Você gosta de dados, que nós somos assim, viu, superintendente? Não repara, não, que nós gostamos. Não, que isso. Porque o trabalhador vem e nos pergunta, a gente, né, é um representante. Assim, você falou aí um dado interessante, Nave, e eu formular essa questão porque é interessante. Você falou que a cada R$1 investido economiza 7, mais ou menos, em saúde. Isso, água e esgoto. Então vamos pegar um meio a meio, 50 centavos em esgoto, 3,50 em saúde. Quantos quilômetros de esgoto fez nos últimos anos? Você pode nos dizer para a gente calcular o que nós deixamos de. Nossa, aí você vai me apertar, porque a gente fez muito. Não tá fazendo, né? Estamos fazendo. Não, mas você entendeu? Porque assim, nós precisamos. Se fez 10 quilômetros, 50 centavos, tirou, enfim, faz a conta. Quanto dinheiro nós investimos aqui para economizar na saúde? Na frente. Olha, por baixo. Eu diria que uns 70, 80 quilômetros de esgoto foram feitos na minha gestão. 70. E temos para entregar mais 50 quilômetros já fechado com o prefeito Adir, mais 50 quilômetros queremos entregar até o fim do ano que vem. Vai atingir quantos por cento do total? Quase 90%. A média brasileira é de 48,6% de esgoto. E detalhe, é importante falar isso. A gente tem dois dados quando a gente fala de esgoto. A gente fala tem esgoto coletado e esgoto tratado. Porque tem cidade que coleta, mas não trata, ou trata um percentual. Catalão não coleta 100%, mas trata 100%. Tudo que a gente coleta vai para a estação de tratamento de esgoto e nós tratamos e devolvemos à natureza dentro dos padrões aceitos mundialmente. Cidades como Rio de Janeiro, Florianópolis, você já deve ter visto na televisão ou em vídeos aí da internet, eles têm emissários de esgoto que vão 800 metros para dentro do mar e é jogado esgoto in natura no mar. Não 100% da cidade. Santos tem também. São muitas cidades. Então eles jogam esgoto in natura no mar. Cada um não faz absolutamente nada disso. E eu, assim, isso também a gente tinha muito, e era um pouco relacionado com os mineradores, tudo aquele cheiro de barata e tudo. Eu reparei, já ouvi alguém dizer isso também, que depois que fez a estação de tratamento de esgoto, diminuiu esse cheiro. As mineradoras continuam produzindo do mesmo jeito. Colocamos reatores lá. A ET foi governo federal e municipal? Fosse, né? A ET foi recurso do PAC, daquele antigo PAC, 90% a fundo perdido, ou seja, realmente passados para a SAI, e 10% foi da SAI. Obra de 36 milhões de reais. Tá aí, Inclusive também que eu morava no Alto da Boa Vista também, o cheiro lá hoje, quando a gente mudou pra lá, né, Diego? Falei, não, mas o cheiro aqui agora, graças a Deus. A gente mudou, já não mora junto. Não, é porque ele mudou pra um bairro, no mesmo bairro. Então, assim, até isso melhorou. Exatamente, investimento traz modernidade, traz desenvolvimento, isso é bom demais. É verdade. Bom, hoje nós estamos recebendo o superintendente municipal de água e esgoto de Catalão, o Rodrigo Margot. Vamos falar agora de política, Rodrigo. Você também é um dos nomes que está aí dentro do grupo do prefeito Adir Beleza como pré-candidato a prefeito de Catalão. E à frente, coordenando aí esse trabalho, eu imagino um desafio de estar à frente da SAI. Eu fico imaginando, viu, Diego, Danilo, né, o que isso representa. Bucho, né? o dia inteiro. Eu falo pela experiência do sindicato, é bucho o dia inteiro. Mas aí e o lado positivo disso? Tem relevância também, a SAI tem claro, sindicato, a SAI tem as relevâncias, né? No ângulo que você for analisar por esse lado, de repente, então, é o mais preparado por conta de tanto ser malhado, vamos dizer assim. Eu acho que de bucha é o que mais toma bucha, né? Todos os pré-candidatos que eu vejo aí, acho que você tá mal casca grossa, para usar o mesmo termo que você usou. Sobre esse desafio, como é que está essa pré-campanha? É o sonho seu? O que fazer para ser o escolhido do prefeito Adir Beleza, Rodrigo? Olha, acredito que continuar o trabalho. O que me gabaritou a ser um dos postulantes à vaga de candidato a prefeito do Grupo Adir Beleza foi meu trabalho à frente da SAI. São 5 anos gerindo uma empresa que, igual vocês disseram, é bem complexa. Hoje nós temos quase 300 funcionários. Quando eu assumi eram 130. Havia 6 carros, hoje temos mais de 30 carros. Gera emprego também, né? Gera emprego, muito emprego. Quase 3. Aliás, até bom você ter tocado no assunto, porque as pessoas podem bater em minha vontade, eu tenho casca grossa. Eu fico triste quando eles fazem críticas não sinceras à SAI e esquecem que lá a gente tem 300 vidas, essas vidas têm famílias, tem funcionários trabalhando de noite, de madrugada, feriado, na chuva, no sol, e as pessoas vão lá e falam, meu esgoto vazando aqui, esses não fazem nada. Eu acho muito injusto isso. As pessoas têm que ter responsabilidade. Rede social não é terra sem lei, então as pessoas têm que ter responsabilidade com o que elas fazem. Eu já vi gente publicando coisas contra a SAI só para ganhar seguidores.
mentindo desvairadamente só para ganhar seguidores, então as pessoas têm que ter responsabilidade. Mas voltando ao que eu estava falando, a gente tem quase 300 funcionários, mais de 30 carros. A gente não é a maior empresa da cidade, longe disso, não é que mais fatura, longe disso, mas nós somos a única empresa da cidade que a gente atinge todos os lares catalanos todos os dias. Então olha o tamanho da responsabilidade. Eu costumo fazer um paralelo com o goleiro do futebol que a gente ama. Cata 99 bolas, uma que passa ele é frangueiro. É o caso da açaí. As pessoas nunca lembram da açaí. Aí chega em casa, liga a torneira. Falta água por causa da energia, açaí. Aí ninguém presta, açaí não serve pra nada, vão vender açaí, vão acabar com a açaí. Gente, eu lhes garanto que a açaí é muito melhor do que a média do serviço prestado no estado de Goiás. Não estou criticando os gestores da Saneago, mas simplesmente todo recurso que a gente capta é reinvestido aqui. A Saneago tem 226 municípios para investir. Enquanto eu estou falando de atingir 90% de esgoto aqui, gente, Goiandira não tem 1 metro de esgoto, Ouvidor não tem 1 metro de esgoto, Três Anjos não tem, Cumari não tem, Anhanguera não tem, e nem tem promessa de ter. Ninguém foi lá e falou, eu vou fazer esgoto para vocês nos próximos anos. E a gente está trabalhando a passos largos para chegar a 100%. Agora, existe uma legislação em relação a isso. Existe, o marco do saneamento. O marco do saneamento. E regulatório de saneamento. E existem datas. Eu tenho uma descrença com essas datas. Porque vai chegar alguém são vai muito prorrogar, utópicas, né? São muito utópicas. E aí, onde é que eu ia te perguntar a respeito dessas datas que são projetadas, né, por esses especialistas aí que fazem esses encontros, essa coisa. Eu também não sei toda. como que eles fazem essas datas. E aí, como é que está Catalão dentro desse. Não, a gente já está bem acima não precisa preocupar, não. Então, mas quando eu coloco essa questão, que é importante para que a nossa audiência ter uma noção exata de como é que está posicionada a cidade de Catalão nesse todo, né? Nessa questão macro. E aí, nós aqui, porque é aquela história, a gente vive aqui, aquela situação de União, governo federal, cara, isso é lá na frente, isso é lá o negócio é a cidade, é aqui que a gente vive, é esse cheiro que você falou que tinha, não tem mais. E a gente tem que ter essa consciência, né? Mas nem diz que é que é lá do esgoto. Não, mas assim, só citando. É muita, né? É muita coincidência, né? Mas sobre a questão política, era um sonho que você tinha de ser prefeito? É o sonho que você tem? E como formatar, adequar isso para isso se tornar uma realidade, Rodrigo? Na verdade, eu me peço desculpa que eu fugi da resposta, né? E me empolgo muito da saia, minha vida ali, eu amo aquele lugar e acabo me empolgando. Olha, para falar a verdade, não, Nave. É algo que surgiu a partir do trabalho que foi feito. Eu tenho 42 anos de idade, não sou tão novinho assim. Sou advogado de formação. Vocês sabem quem é meu avô, Alei Margon. Tem uma carreira extensa na política que ainda existe. Se ele tivesse nos preparado para mexer com política, eu teria entrado com 25 anos de idade, eu teria sido candidato a alguma coisa. Na verdade, não. Sou advogado de formação, igual eu disse. Trabalhei muitos anos como advogado e, a partir do convite do prefeito Adib, entrei na site, tinha falado para ele que ia ficar só algum tempo, que eu tinha outros planos, e acabei pegando gosto principalmente pelo realizar. Dá para perceber, eu percebo, espero que vocês também, que trabalho sério, compenetrado, recorrente, você traz retorno para a sociedade. Eu peguei aquela empresa totalmente desmantelada, sem funcionário, sem carro, sem material não almoxerifado, sem produto químico, sem fazer manutenção nos postos e nos reservatórios. Hoje, apesar de muitas dívidas que nós pagamos e ainda temos que pagar, só de energia a gente pagou 7 milhões de reais em dívida, fora dívidas trabalhistas. Dia 31 de dezembro vamos pagar mais 1 milhão e 200 mil reais de precatório. Pagamos isso e mesmo assim somos capazes de investir e trazer prosperidade para o povo de Catalão. Então por isso que eu me coloco à disposição do grupo. Acredito que eu acumulei uma experiência. Não sou só advogado, quer dizer, sou advogado de formação, mas tenho um mestrado e pós-graduação em administração de empresas. Então eu tenho uma carreira acadêmica forte e experiência em diversas áreas. Já trabalhei como empresário, ainda atuo em alguns setores. Acredito que minha experiência consolidada, meu comprometimento com esse grupo, minha carreira acadêmica me gabarita para ser um dos postulantes a prefeito. E claro, respeito a decisão do prefeito Adib, mas acho que posso contribuir e muito para essa cidade. Pessoal, nós estamos precisando do Catalão para o próximo pleito, para o próximo muito mais de um gestor do que um político. O que vocês acham, Danilo e Diego? Nave, eu sempre falei e não mudo minha opinião. Eu acho que político e gestor ao mesmo tempo, eu só vi o Adib, o certo é certo, que consegue ser os dois ao mesmo tempo. Até hoje, né? Até hoje. Entendeu? Claro que tá vindo pessoas novas, é diferente, que essas pessoas novas que estão vindo, eu acho que com o futuro vai ser,
E também essas pessoas novas também só não foram porque também nunca deram espaço. Sempre tiveram só 2 grupos, como é que alguém vai ser? Então tem esse lado também. Claro. Mas para próximo pleito de prefeitura, no caso, nós estamos falando já em um ano que vem, que é muito rápido, eu acho que vai ter que, na minha opinião, o prefeito ser um cara técnico, um cara administrador e arrumar um vice político. Porque eu acho que não vai conseguir hoje, na minha opinião. Os nomes que estão colocados. Né? Ou o contrário. Ou o prefeito político e o vice, o cara mais administrador, entendeu? Assim, porque ninguém se preparou. Você vê que o Rodrigo falou isso agora. Eu sou da opinião um pouquinho diferente da dele. Por isso que aqui nós temos essa liberdade. O cargo é político. A equipe administrativa você monta. Então, assim, por isso que eu entendo que para mim tem que ser. Mas se não for político. E ser político não significa ser político, eu tô falando desses tradicionais. Não. Aquele folclórico, que bate no peito, grita. O NAV tem a definição da política. O que é a política, NAV? Você falou aqui em vários podcasts. A arte de conviver. A arte de compor. Para mim, esse é o político. Resumindo, precisa ser alguém que tem a arte de compor e aí viver, conviver. Para mim, político nesse sentido, não naquele coisa antiga. Claro, eu concordo com essa frase sua, mas político no final também, o político é quem ganha a eleição. A gente tem os mais diversos perfis aí. O tanto que o Bolsonaro é diferente do Lula, ou o Íris era diferente do Caiado, e todos ganharam a eleição e se tornaram políticos, inevitavelmente. Na minha opinião, o perfil buscado pelo público está mudando um pouco. Esses políticos folclóricos, sabe, de fazer festa para 3.000 pessoas e boi no rolete. O povo não quer isso mais. Ele quer pessoas sinceras, preparadas, que falam a verdade na cara deles, entregam resultados. Claro que todo mundo também gosta de alguém dando um tapinha nas costas, falando coisa que você quer. Mas está mudando um pouco o perfil, principalmente essa nova geração, que não liga muito para política, liga para resultados. Ele não endeusa políticos igual foi no passado. Meu avô tem fotos em casa, você já deve ter visto essas fotos, sei que você anda muito com ele, né, Návio? De ele discursando em cima num caminhão assim, liso mesmo, sem nenhum aparato, um microfone, 5.000 pessoas no meio do sol ouvindo ele falar. Mas, Rodrigo, hoje tem de maneira alguma você faz isso. Deixa eu te fazer a pergunta contrária, porque a gente faz muito isso. Não, o povo, a geração de hoje não quer mais aqueles políticos. Aí aproveitar que você pode nos responder isso com propriedade. Seu avô, quando vê também o povo de hoje com os políticos igual ele era, porque ele é diferenciado. Eu acho que ele também sofre. Não, como é que eu ia ser político para esse povo? O inverso não é verdade, cara? Ele sofre muito. O Návio convive com ele, sabe? Ele falou que mudou demais a política. O povo, né? Não tô dizendo. Mas as pessoas acham que quando criticam os políticos, né? Esses políticos não prestam. Político não nasce numa ilha de político, não, gente. Eles são egressos do povo. Se os políticos são ruins hoje, são piores do que eram, não sei se realmente são, é porque o povo mudou também. Não existe uma ilha de políticos, não. O povo gera seus políticos. É uma coisa que eu falo sempre que as pessoas criticam e tudo. Pode criticar, eu tô aí para isso. Não adianta só criticar, participa do jogo político. Se você consegue fazer melhor, mais fácil, participa do jogo político. Quem tá te impedindo? Começa como vereador, tenta ser prefeito, sendo deputado e presidente. O Lula veio num caminhão, um pau de arara do Nordeste, conseguiu ser presidente do Brasil. Faça você também. Eu sempre falo, Rodrigo, eu escuto muito, que a gente atende muita gente que fala assim, fulano tá 7 mandato, tá 6, mas culpado é o povo aí. Não é o cara que tá lá, não. O cara foi lá, simplesmente fez o trabalho mas dele. Tem gente que tá 6, 7 vale a pena. Não, nós não estamos falando de todos, Então, assim, só porque assim, eu também sou meio eu concordo meio com o Rodrigo. Às vezes a gente fala, a pessoa não acha bom, mas tem que falar a verdade. Nós somos culpados aí. Então, assim, eu vejo muita gente que, legislação trabalhista, lá no Congresso, tá acabando com o trabalhador, mas nós pomos patrão e não pomos peão aí. Então, assim, desculpa te falar. Então, assim, nós somos culpados. Você já viu cargo público vago? Não tem. Não tem nenhum prefeito preocupado. Não, alguém vai querer ser. Se não for, você vai ser alguém. Então, seja você faz o melhor, seja você. Eu também sou nessa linha. Aqui, né, eu sou nessa linha do Rodrigo aí. Você viu que tá subindo sarrafo aqui. Você me lembrou dos políticos da época, dentro disso que ele acabou de falar, não existe cargo público sem alguém lá para... Não existe. Né? Qualquer... Para estar naquele cargo. Mesmo na época, né? Teve uma época que não tinha eleição, eram os governadores biônicos, né, eram indicados. Mesmo nessa época tinha os caras lá. E eu lembro de um cara que foi muito bom, Marco Maciel, lá no Nordeste, lá no Pernambuco. Ele é de Pernambuco. Foi vice do Fernando Henrique, 2 mandatos. Mas o trabalho que ele fez, e foi indicado, mas ele arregaçou a manga e fez um bom trabalho lá no Pernambuco. Mas enfim, o Alei, seu avô, como é que ele viu o Rodrigo Margon como pré-candidato e
trilhando esse caminho aí para uma possível. Olha, vou ser sincero, prefeito. não era o sonho dele, não era. Na verdade, ele sabe como é político hoje em dia, e igual qualquer pai, qualquer genitor, né, ele é meu avô, você quer o melhor para sua família, você quer protegê-lo custe o que custar, você quer que ele faça faculdade, case novo, tomando porrada. Nem aprenda a andar de carro para não correr risco, né? Então ele preferia que eu seguisse minha carreira na advocacia ou não. Mas a partir do momento que eu entrei, igual eu já cansei de falar aqui, estou há 5 anos como superintendente da SAI, ele me apoia integralmente, faz gosto, me dá conselhos. A gente Mas tem uns embates lá? Tem. Naturais, né? Eu vou ter 93, eu tenho 42, né? A gente, apesar dele ser super lúcido, saber de tudo, você conversa com ele, sabe de tudo que acontece no mundo, são gerações diferentes, maneiras de gerir diferentes, mas eu respeito, ouço, umas vezes eu o convenço, outras vezes ele me convence, mas a relação é mais natural possível. Vai ser sempre a referência, não só para mim, mas para várias pessoas de Catalão. E tenho certeza que se eu vier a ser candidato... Desculpa. No Palanque não, porque ele já está meio sem condições, mas vai me apoiar integralmente. Bom, assim, eu né, nasci, ele já era político, né? Mas o que eu ouço e o que a gente vê também, se definir, o Ale está aqui nossa homenagem, né, do Sindicato Metabase, aí eu acho que nós podemos definir ele com a palavra, se fosse uma, né, Navi, em relevância, educação. Fez demais, né? O campus, foi ele que começou tudo, tem hoje o Instituto, né? Então, assim, a questão da educação, pelo menos para mim, pelo que eu vejo e ouço, muito forte, né? Eu ia deixar até para o próprio Rodrigo falar. Eu até não estou entrando muito. O Rodrigo falou já 3 vezes que eu tenho um contato com a lei. Eu disse que eu não vou falar mais. Não, mas imagina. Você vai continuar tendo. Não, é só porque eu vou justificar. Eu vou justificar. Porque se eu fosse falar, nós ia ter que fazer um programa aqui sobre ele. E aí não estou puxando saco se eu vou, não. Mas você conhece alguém que tenha rejeição à lei em Catalão? Não, isso é incrível. Uma pessoa que é político. Igual ele fala, política só tem porta de entrada, não tem saúde. Meu avô tem atuação política até hoje. Ele não exerce cargo, mas ele tem atuação política. Ele, não vou dizer unanimidade, que é exagerado, né? Até porque o Nelson Rodrigues falava, toda unanimidade é burra. Mas tá meu avô, ele é aceito por qualquer lado, seja a nível federal, estadual, é incrível. O meu avô, ele construiu uma carreira que ele tem que se orgulhar e muito. Agora eu vou ter que falar, porque você realmente fez a introdução. Mas eu estou com a proposta de fazer um filme contando a história do Ale. E aí eu falei com a sua tia Letícia. A sua tia Letícia, e ela falou, Návio, homenagem nós não queremos. Ela falou, entendo a importância das homenagens e tudo. E aí foi quando eu falei para ela, falei, olha, a proposta também é fazer um documentário para contar a história do Ale. A história ajuda, né? A pessoas inspiram as pessoas. Exato. Mas é a história mostrando o Ale mesmo. E uma das coisas, isso aqui é a primeira mão que eu vou estar contando para vocês aí. Eu estou procurando, e o que é normal num documentário para contar a vida do biografado é o quê? Em suma, as pessoas que não gostam do Ale. Vai achar não. Você não vai achar não. Você não vai fazer biografia. Você não vai achar não. E aí eu não conheço. Nunca vi. Eu vou dar um dado aqui, só para vocês terem uma noção. E aí eu encontrei algumas histórias, algumas coisas. Fui investigar. Umas rusgas, né? Umas coisas. E aí uma delas eu falei, eu vou ter que falar com a lei. Cara, assim, aí o filme vai ter que ficar pronto e vocês vão ver a postura do Ale em relação a isso. Porque eu estou, inclusive, atendendo o que a sua tia falou. E Claro, não é chapa branca, não. Não é chapa branca. Verdade. Vamos falar exatamente. Por exemplo, o Ale disputou 5 eleições. Ganhou 3, perdeu 2. E foram emblemáticas, ou emblemática principalmente, a eleição que ele perdeu para prefeito. Ele disputou... ele disputou 3 vezes para prefeito e perdeu 2. Exato. Então, a gente vai contar isso. É a proposta. Só que um cara do tamanho do Ale, você imagina o tanto que... Eu fico uma semana sem falar com a lei, eu fico pensando, meu Deus, cara, o tamanho da minha responsabilidade. É verdade. Porque não pode ser uma história simplesmente contada de qualquer jeito. É um filme grande para um personagem grande. Você tem uma responsabilidade, hein, cara? Você conseguir ser o eleito do grupo e conseguir... Porque eu acho que quem for o eleito do grupo vai ser, é a minha visão, vai ser o prefeito. Eu acho que o Adib tem competência suficiente para fazer o sucessor. Até por conta do que está do outro lado, né? Também, tudo contribui. Mas, assim, inegável que o Adib também... O Ale é tão bom para Catalão que fez o Adib. Né? Pra você ver o tamanho da importância do Eu não sabia aquele dado que o Nelson trouxe aqui na entrevista com o Nelson. Quando o Adib ganhou em 2000,
Não sei se você viu esse pedaço lá na entrevista com o Não, Nelson. isso não. O Adib chamou o Alei ficou 15 dias dentro da prefeitura. Eu sabia. Né? Aí é por conta Eu não sabia desse dado, Mas sabe? pensou que responsabilidade você vai ter, hein, cara? Não sei, e se eu fizesse 50% que meu avô fez, eu Tá vou ficar tranquilo. super feliz. Tá tranquilo. E esse responsabilidade dado que o enorme, Diego falou da educação, quem conhece o Alei sabe. Corta aqui para mim. Quem conhece o Alei sabe. O Alei faz questão de destacar sempre em todo mundo que vai lá. Esse dia eu fui lá, ele me deu um livro. Ele mandou xerocar um livro de um especialista sobre educação. Ele entende, tem essa noção exata. A sociedade só muda para melhor através da educação. Ele tem isso assim muito claro. E aí, pela experiência dele, como é que você vai contrapor isso? O homem sabe de tudo, rapaz, imagina. Eu sempre digo, o Diego falou, política, arte do possível. O que vai ser possível para você para realmente se viabilizar como candidato do grupo? Olha, De forma concreta, Rodrigo. Eu vou continuar meu trabalho. Eu costumo dizer que a SAI não é só uma empresa de água e esgoto, é uma empresa de bem-estar social. Como eu disse, a gente tem uma abrangência que atinge todas as pessoas de Catalão, a gente tem que ir um pouco além. A gente tem que pensar no social, na educação, no lazer, no esporte. A SAI apoia projetos nessas áreas há muito tempo. Algumas vezes ela mesma toca esses projetos. Posso citar que a gente já fez mutirão de catação de lixo, passeio ciclístico, passeio a pé mesmo. Durante a pandemia a gente distribuía copos d'água nas filas que as pessoas ficavam no sol esperando tomar vacina. Colocamos pias para as pessoas se higienizarem, vocês devem se lembrar também. Agora colocamos já bebedouro no Clube do Povo e ali na Raulina. Vamos instalar novos bebedouros. Então a gente tem que pensar na Catalão como um todo e atuar em outras áreas. E eu pretendo continuar fazendo esse trabalho. Eu não sou o tipo de político que puxa tapete, fala mal dos outros, que faz conchavo. Eu sou o tipo de político que trabalha e mostra resultado. Igual eu disse, o que me gabaritou para estar como postulante foi o meu trabalho à frente da SAI. E eu tenho mais um ano, se Deus quiser, à frente da SAI. Quero trabalhar o máximo possível para a população me querer e o grupo me querer. Tá joia. Bom, para encerrar, a gente sempre... Não, mas antes de encerrar, eu queria fazer uma última pergunta e um informativo para os trabalhadores. Claro. Posso? Claro. Eu vi um vídeo, se eu não me engano, seu na rede social. Você tava bravo, cara. O povo enchendo o esgoto. Nossa. Então, assim, como nós aqui temos, né, uma abrangência, e os trabalhadores assistem, cara. Aqui, porque o cara tá lá trabalhando, por isso que a gente faz também um pouquinho mais rápido, porque ele tá lá trabalhando, ele tá assistindo, então, assim, assiste bastante. Que você desse não naquele nível bravo daquele jeito, mas assim, o que nós podemos, enquanto trabalhadores, contribuir a importância daquilo, né, de não ficar jogando. Mas é enquanto sociedade mesmo. Enquanto sociedade, não jogar. Não é só ali, o trabalhador, assim, é todo mundo. Porque assim, de fato mesmo, existe o dinheiro para aquilo, porque a manutenção do esgoto é para aquilo. Mas não significa que tem o dinheiro para aquilo, você precisa também deliberadamente jogar a fralda no esgoto, né? Então assim, o que nós podemos, só para encerrar assim, nesse sentido, como você levar um recado para os trabalhadores, como superintendente da SAI, para a gente poder, como categoria, contribuir com a sociedade? Gente, eu vou fazer o paralelo com a coisa que a gente falou sobre os políticos. Os políticos não nascem em ilhas, são fruto da sociedade. Da mesma maneira, a sociedade tem a cara do povo que vive nela. Então, sem a contribuição da população em todos os setores, não estou falando só de esgoto, a sociedade nunca vai ser o que você quer que seja se você não fizer a sua parte. Se você parar em fila dupla, o trânsito vai ser caótico. Se você colocar fogo no lote, sua casa vai estar cheia de fuligem. Você pode pôr fogo no lote lá do outro lado da cidade, mas alguém vai pôr fogo no lote do lado da sua casa. E a mesma coisa com rede de esgoto e água. Se você agir depredatoriamente, tanto desperdiçando água, quanto jogando qualquer coisa na rede de esgoto, eu lhes garanto, foi o que eu falei naquele vídeo, eu lhes garanto que no outro dia vai ter entupido de novo. A SAI, hoje em dia, ela gasta mais recursos desentupindo o esgoto do que com falta d'água, porque praticamente não falta água. A gente chega a atender 50 chamados por dia de entupimento de esgoto. E, desculpa falar, mas fezes e urina não entope esgoto. O que entope esgoto é papel, plástico, camiseta, camisinha, lata, garrafa, coisas que não deveriam estar na rede de esgoto. E aí as pessoas vão e reclamam, igual você falou que eu apanho muito, as pessoas mandam no meu WhatsApp. A SAI veio aqui ontem, desentupiu, tem entupir de novo. As pessoas pararam de jogar na rede de esgoto o que jogam? Porque aí a SAI desentope esgoto, ela não entope. Então aí os funcionários vão lá, tiram cotidianamente a mesma coisa que tirou no dia seguinte. As pessoas pararam, restaurante faz a limpeza da caixa de gordura, eles instalam a caixa de gordura e deixam lá o resto da vida. Aí vai feder na frente do próprio restaurante, e aí eles vão reclamar para a SAI. Então é isso, a gente tem que ter um conceito de
vida em sociedade que a gente tem que estar sempre contribuindo para a gente também poder usufruir. A gente tem uma mentalidade, infelizmente, muito depredatória. Eu vou acabar com tudo para ninguém poder usar. Não, se você usar da maneira correta, todo mundo vai ter ao mesmo tempo. Então é isso. O que eu clamo para a população? Pense no outro antes de si mesmo. Isso vale para tudo na nossa vida. Deus nos ensinou isso como primeiro mandamento. Então vamos pensar isso nas nossas relações cotidianas. As pessoas muitas vezes acham que quando destrói um patrimônio público está prejudicando o Rodrigo ou o Adib. Não, ele está prejudicando ele mesmo. O bebedouro que eu falei para vocês, que a gente colocou na Raulina, alguém foi lá, arrancou a porta e quebrou o bebedouro inteiro. Não é meu bebedouro, não é seu, amigo. Você quebrou o negócio seu. É igual você chegar em casa e quebrar a televisão que você assiste futebol. Depois como é que você vai ver o jogo? Exato. Aí ele quer, não, eu quebrei o bebedouro. Ah, você quebrou o seu bebedouro. Então é isso, gente. Eu clamo para que vamos ter esse pensamento de coletividade. Tenho certeza que você mudando o seu vizinho, você vai começar a mudar o mundo. Comece por isso. E a mudança, né? A mudança começa por você. Não vai esperar o outro, sendo que, né, isso pode partir da gente mesmo. Rodrigo, para encerrar, você está com esse desafio de estar à frente da Superintendência de Água e Esgoto, que todo mundo, toda a cidade, em alguma medida, precisa da SAI. E como é que é você, à frente desse trabalho, ver uma entidade como o Sindicato Metabase prestando esse serviço que vem prestando para o seu associado, mas indo além? A gente começou aqui, eu comecei dizendo da relevância, da importância dessa entidade que hoje presta um serviço não só para o seu associado, mas pelas negociações que tem. Pela informação aqui do podcast, né? Exato, importantíssimo isso, porque muito do que a gente colocou aqui pode tomar só água tranquilo, aí pode tomar água, e a água da SAI, inclusive. Mas como é que você vê esse trabalho que é feito aqui por parte do sindicato, indo além do horizonte, chegando na sociedade como um todo? Olha, eu estava falando fora do ar, o Danilo estava mostrando as instalações aqui, né? Tá até com cheiro de tinta aqui no ar. E realmente é impressionante o desenvolvimento que vocês trouxeram para esse sindicato. Há de ser parabenizado. Você usou uma frase que eu uso muito: ir além. Eu peço para os nossos funcionários, não se atenha a fazer o básico. Vá além, não vai te custar nada, isso vai fazer uma diferença muito grande na vida das pessoas. E é o que vocês estão fazendo. Obrigado. A atuação cotidiana e responsável, realmente lutando pelo trabalhador, prova disso são os números. E números não mentem, gente. 93% de adesão, 10 mil associados, vocês têm condições, no momento que os sindicatos estão meio que se desmantelando, porque não existe mais a contribuição sindical obrigatória. Vocês terem... Todo mundo... Sim, mas não é obrigatório, antes era, né? É isso que eu quero te mostrar. É voluntária. Voluntária. E vocês terem condições, dinheiro para prestar serviço. Vocês estão fazendo sala de médico, sala de dentista, isso é excepcional. Vocês vão deixar um marco indestrutível na história dele. E igual vocês também usaram a frase aqui, elevar o sarrafo, as próximas gestões, espero que demore um pouco para entrar, as próximas gestões vão ter que manter isso, porque vocês elevaram o sarrafo, criaram um padrão de qualidade que vai ter que ser seguido. Meus parabéns a você e contem com a SAI, contem comigo como Rodrigo Margon no que puder ajudar. Parabéns a vocês. Obrigado. Em nome da categoria te agradeço pela entrevista, né, pelo papo. Entrevista não, porque, né, é um papo, claro, mesmo. Né? E pode ter certeza, repercute bastante lá entre os trabalhadores, todo mundo assiste e isso gera, né, uma imagem que talvez, né, não consegue, porque só a rádio às vezes não consegue chegar a essa imagem, né? Só a rede social também não consegue. Então, assim, nós trazemos aqui realmente que a gente acredita ser relevante para a cidade, para a sociedade. Então, né, para nós o Rodrigo Margon é relevante, a SAI é relevante, sem dúvida o pré-candidato a prefeito também é relevante, porque pode ser o próximo prefeito. Espero que, né, eu espero verdadeiramente que a escolha do grupo seja a melhor olhando Catalão. Se for a melhor olhando Catalão, né, é só a cidade que tem a ganhar. Então, obrigado, Rodrigo, né, e a todos que nos acompanham. Valeu, Nave, valeu, Danilo. Hoje o Danilo não falou nada. Não, tô só escutando. Mas foi pontual, foi cirúrgico. Tá com a garganta cheia hoje. Tá, não. E agradecer aí, Rodrigo, também, em nome do sindicato, né? E parabenizar pelo trabalho, porque, assim, fora essa polêmica de concessão que teve, eu acho que nesse mandato ainda não encerrou, é claro, até o ano que vem. Eu acho que de todos os mandatos de prefeito que eu acompanho, foi o que menos teve reclamação da SAI. Então, assim, sinal que o trabalho está sendo bem feito, então mostra que você é um grande gestor. Eu te falei da qualidade da água, por isso que eu te fiz aquela pergunta que antigamente tinha água, hoje é de melhor qualidade, eu bebo também, meu menino, então assim, ninguém nunca passou mal. Então, assim,
mostra que você é diferente na SAI. Então, que de todos os gestores que teve, para mim, na minha opinião pessoal, Danilo, para mim você foi o melhor, porque você conseguiu dar água com qualidade e quando faltou água não foi por causa da SAI, foi por causa de energia que não está no seu controle. Então, parabenizar pelo esse trabalho e que Deus tenha aí no futuro aí. Eu já te elogiei muito vendo agora, o É. Dani falando, lembrando que eu tô passando essa rua aqui, de repente tá parado ali, o que acontece? A SAI tá com a máquina ali cavando o negócio. Não, mas tá aqui, mas na verdade tá fazendo esgoto. Tá né, cara? fazendo. Exatamente. Então, assim, Os na hora transtornos, a é. gente fica ali meio. Mas, pô, agora que você Os vai. transtornos passam, o benefício fica. Isso, aí você falou que isso, pô, mais de 100 km vai dar de esgoto, é muita coisa. Parabéns mesmo, cara. Não, e parabéns pelo trabalho mesmo aí. E na política, Deus que tem aí, que cada segmento aí, como se diz, os projetos, é um sonho, tem seu, tem mil de mais pessoas, mas quero parabenizar o secretário Rodrigo aqui mesmo pelo belo trabalho que vem desenvolvendo para nós, que eu uso, a população usa, é para nós mesmos, para todo mundo. Parabéns pelo belo trabalho que você vem na frente da SAI. Vai carregar um nome de. Um peso, ou Nave, se ganhar ou não? Só pelo nome? Cara, com certeza, Se porque for eleito, tem ele todo vai o carregar histórico, peso, não vai? claro. É uma porta de entrada, mas é um peso, hein, Rodrigo? Demais. Mas tô preparado para isso e, como eu disse, se eu fizer metade do que meu avô fez, eu vou estar muito feliz. Eu acho que a população também vai estar muito feliz. Eu só não acho que você não vai ser o Nave quando for escrever o seu livro, ele vai achar alguém que você teve mais rusga. Vai. Mas na época do Ale o negócio não era você tá louco. Eu já achei vocês resolver. Rodrigo, obrigado, até a próxima oportunidade. Muito importante aí, esclarecedora essa participação sua, forma muito assim, despojado, né, pessoal? Muito tranquilo. Sim. E é essa proposta aqui da gente levar até a sociedade exatamente isso. Pessoas que contribuem de alguma forma para a sociedade, para essa entidade que contribui sim, indo além dos muros, indo além do horizonte, fazendo muito mais para a sociedade, não só representando os seus associados, mas contribuindo para a sociedade como um todo. E não só Catalão, mas a região como um todo. Então, é isso. Um abraço, muito obrigado. Até a próxima, viu? Obrigado, Nave. Mais uma vez conduziu com excelência a entrevista. Parabéns e aos diretores do sindicato aqui. Muito obrigado. Sempre que quiser, eu estou à disposição. Um abraço, pessoal. Até semana que vem, então, no próximo Metabase na Cidade, pela TV Metabase, o canal do Trabalhador. Valeu!